Momento da palavra, que é ela que edifica a nossa fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de... Não, está fraco. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de... Glória a Deus, aleluia. Então, vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 2. Aleluia, Deuteronômio capítulo 2. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga, ai de mim. Ouvi um ai de mim aí, cadê? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 2. Aleluia. Deuteronômio capítulo 2. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim, cadê o diretor? Já está lá, né? Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: vocês já rodearam bastante esses montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado. Versículo 5. Não entrem em briga, em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por herança os montes Seir. Comprarão deles por dinheiro comida, para que possam comer, e também água para que possam beber. Versículo 7 diz assim: pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por esse grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês e nenhuma lhes faltou. Amém? Você pode ler comigo de novo, versículo 7. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por esse grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês e coisa nenhuma lhes faltou. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, por esse momento, ó Pai, em que queremos ouvir a Tua voz. Nós nos humilhamos em Tua presença e, mais uma vez, reconhecemos o quão dependentes de Ti nós somos, Pai. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo, Tu que és o intérprete das Escrituras Sagradas, nos revela, fala com a gente. Nós precisamos e desejamos Te ouvir. Assim te pedimos e já te agradecemos, crendo que assim há de acontecer, porque a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, antes ela produz o efeito para o qual o Senhor a envia. Então faça isso por nós nesta noite. É isso que te pedimos com humildade, com gratidão, porque o fazemos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o povo de Deus, nessa ocasião, estava a um passo de entrar na terra prometida, ou seja, pertinho de entrar na terra prometida, depois de andarem pelo deserto por quase 40 anos. Aí, depois de toda essa perambulação pelo deserto, finalmente chega a hora que aquela geração estava se preparando para herdar a terra, tão falada, tão sonhada, porque fora prometida por Deus, e finalmente se aproximava a hora de tomar posse do que era deles, da herança deles, da promessa poderosa que o Senhor havia feito para eles. O Senhor sempre tem promessas para o seu povo, diga amém. Significa dizer que se hoje nós somos o povo de Deus, Deus tem promessas para nós. Olha aí, Deus tem promessas para nós. O que eu acho legal, interessante, é que muitas vezes a gente tem uma mania engraçada, né?
de reclamar de Deus. O povo de Deus sempre foi especialista em reclamar. Isso não é de agora. Aí você pensa, caramba, como é que a gente reclama de Deus? A gente quer uma bênção, a gente sabe que Deus tem uma promessa, tem uma bênção, e aí demora um pouco a acontecer, demora um pouco a chegar, a gente fica triste, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. Isso para Deus não é novidade. Porque lá naquele tempo, aquele povo era bom nesse negócio de reclamar. Aquele povo era bom nesse negócio de murmurar. E parece que a gente herdou isso do povo de Deus desde lá daquele tempo. Como eles reclamavam todos os dias, reclamavam de tudo. Reclamavam que estavam com fome, reclamavam que estavam com sede, reclamavam de Moisés, reclamavam de A, reclamavam de B, reclamavam de C, sentia a falta do Egito. Olha que coisa terrível. O que eles faziam no Egito? Trabalhavam pra caramba. Eram escravos, apanhavam pra caramba. E eles sentiam falta dessas coisas, porque reclamavam o tempo inteiro. E Deus não se agrada quando a gente reclama das promessas. Se você prestar atenção, numa boa parte das promessas que Deus fez, demorou. A promessa de entrar em Canaã, demorou. A promessa da terra que manda leite e mel, demorou. Culpa de Deus não, culpa do povo. A promessa de Abraão, de dar um filho a Abraão, demorou. Você entende? E tantas outras promessas que Deus fez, demorou. Abacuque precisava de uma bênção, demorou. Ele falou, pô, Deus está demorando pra caramba. Deus falou, ó, entra lá na torre de vigia e espera. Torre de vigia é o quê? Lugar de oração. Vai lá para o lugar de oração, fica orando lá, espera. Porque vai acontecer, Deus falou isso para ele, vai acontecer. E essa palavra ecoou através dos séculos e chegou até a gente. A gente tem que aprender a esperar, porque a nossa espera não é uma espera vã, é uma espera em Deus. Diga glória a Deus. A nossa espera é em Deus, e quem espera em Deus não se decepciona. Demora não é sinônimo de decepção. Demora não é sinônimo de fracasso. Você entende? Demora é sinônimo de um tempo que passa. E a gente tem muita dificuldade de lidar com o tempo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então Deus cumpre as suas promessas no tempo dele, e não no nosso tempo. Porque imagina, se fosse tudo no nosso tempo, seria tudo para ontem. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha num tempo completamente diferente do nosso. E, inclusive, o tempo de Deus é melhor do que o nosso. É um tempo perfeito. Diga glória a Deus. Então, toda vez que Deus faz uma promessa para nós, o tempo que Ele vai cumprir é o melhor tempo. Porque eu acho que eu falei aqui outro dia que muitas vezes a gente não está nem pronto para receber a bênção. Se Deus der a bênção fora daquele tempo, a gente vai desperdiçar. Se der no tempo que a gente quer, a gente pode desperdiçar essa bênção. E as bênçãos de Deus são tão maravilhosas que não podem ser desperdiçadas. Diga aleluia. Quando Deus cumpre as suas promessas, Ele sempre cumpre, e a bênção chega para a gente usufruir delas da melhor forma possível. Então Deus ordena que aquele povo vá para o norte, o que seria um sinal de que esse novo tempo teria chegado, porque a direção norte era o caminho por onde eles iriam entrar na terra de Canaã. Mas acontece, meus irmãos, que eles ainda tinham que passar por alguns territórios daquele deserto, como por exemplo os montes de Seir, até chegar no lugar por onde eles iam atravessar o Rio Jordão, chegar no ponto em que Deus havia estabelecido eles atravessarem o Rio Jordão. Naquela região, a água e a comida eram escassas. E na pior das hipóteses, precisavam ser compradas. Então Deus dá uma orientação para aquele povo, que enquanto eles estivessem passando pelas terras de Edom, eles não deveriam tentar conseguir nada à força. Por quê? Porque eles eram fortes. O povo de Deus é forte. E eles sabiam da força que eles tinham. Qual era a diferença de nós hoje para eles naquele tempo? Que eles sabiam a força que eles tinham. E nós, muitas vezes, não sabemos a força que nós temos. Quem é que fortalecia eles? Deus. Quem é que nos fortalece? Deus. Não é isso que a gente diz? Posso tudo naquele que me fortalece. Quando eu estou fraco, aí é que Ele me faz forte.
Você não imagina a força que você tem. A força do Senhor está em você. A alegria do Senhor é a minha força. Olha a diferença. Essa força não vem de mim, ela está dentro de mim, mas a origem dela não sou eu, é Ele. Diga glória a Deus. A origem da sua força está em Deus. É Ele que te fortalece. Você entende? Então, o que Deus orienta para eles? Olha, não toma nada deles à força. Porque Deus sabia que se eles fizessem isso, eles iam conseguir. Eles eram mais fortes. O povo de Deus era temido. Quando as pessoas ouviam falar no povo de Deus, as pessoas tremiam de medo. Hoje isso acontece? Acontece. Quando os demônios, quando o inferno, quando o mundo ouve falar de você como crente, eles temem você. O inimigo tem um medo terrível de você. Às vezes a gente fica com medo do diabo. Não, o diabo é que tem medo da gente, por incrível que pareça. Porque ele sabe quem nós somos, sabe quem está em nós, sabe a quem nós pertencemos, sabe que nós somos de Cristo. E se nós somos e estamos em Cristo, Ele não pode nos tocar. Diga glória a Deus. Você entende? Olha como nós somos fortes. Pelo simples fato de estarmos em Cristo. Sem Ele, somos fracos. Com Ele, somos fortes. Podemos tudo. Diga, eu posso tudo. Porque Ele me fortalece. Então, meus queridos irmãos, eles haviam andado durante 40 anos por um deserto onde não havia nada. Mas durante todo esse tempo não faltou nada para aquelas pessoas. Diga, não faltou nada para eles. E não vai faltar nada para mim também. Deus estava com eles e por isso o suprimento de água e comida foi garantido o tempo inteiro. Eu te pergunto, deserto tem água? Não, a água no deserto é ilusão, mas eles ficavam com sede? Não. Deserto tinha comida? Não, eles comeram galinha no deserto. Olha aí, até para fazer uma música, o nome da música vai ser Galinha no Deserto. Ou então escrever um livro, né? Você entende? Cocó no deserto. Então, meus irmãos, a maior certeza que eles poderiam ter naquele exato momento é de que Deus não deixaria faltar nada para eles. Porque eles haviam tido experiências com o Senhor num lugar onde não tinha nada e eles tinham tudo, por incrível que pareça. Você entende? Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Então eu quero ver com você nessa noite. Por que a gente também pode ter a certeza absoluta? Diga comigo, certeza absoluta. Qual é o sinônimo de certeza absoluta para nós? Fé. Aleluia. Qual é? Hebreus 11:1 fala o quê? Fé é certeza absoluta de coisas que eu espero. E a convicção de fatos que eu ainda não vejo, mas que pela fé Deus já fez, já existem, já são meus. Diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Aleluia. A bênção já é tua, o milagre já é teu. Aleluia. Então mesmo nós que hoje atravessamos os desertos dessa vida, podemos ter essa certeza de que Deus supre as nossas necessidades. Por que então que a gente pode ter essa certeza? Primeira razão, Deus não mudou. Diga comigo, Deus não mudou. Volta lá no versículo 7 do nosso texto, de Deuteronômio 2. Primeira parte do versículo 7 diz assim: pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Vou ler de novo. Pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ou seja, tudo que eles faziam, Deus abençoava. Mesmo estando no meio de um grande deserto, tudo que eles faziam dava certo. Sabe por quê? Porque Deus os abençoava com vitória. Diga aleluia. Contra tudo e contra todos. Você entende? Pastor, minha vida está um deserto. Deus vai te abençoar no meio desse deserto. Diga, eu creio. Mas você precisa acreditar. Deus abençoava tanto eles que agora, quando passassem na terra de Amon, eles poderiam comprar comida, eles poderiam comprar água, eles tinham condições de comprar tudo que eles precisavam.
sem precisar tomar força. Eles tinham o hábito de pegar tudo à força, porque eles eram poderosos, venceram muitos ladrões, muitos salteadores, muitos inimigos no deserto, venceram. Então eles estavam acostumados com isso. Se chegasse na terra de Edom, quisesse comida, quisesse água, era só entrar e pegar, na marra, ninguém poderia impedir, mas Deus falou, não vai fazer isso, vocês vão chegar lá e vão comprar, porque vocês podem. Aí que Deus maravilhoso. Se eles podiam, olha aí, vamos conjugar o verbo, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Então se eles podiam, nós podemos também. Diga glória a Deus, diga comigo, nós podemos também, porque é o mesmo Deus, Ele não mudou. Tudo que Ele fez lá, Ele faz hoje na minha vida. Diga glória a Deus, porque hoje Ele continua fazendo tudo de bom na sua vida. Aleluia. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Essa é a nossa confiança. Ele não mudou. Ele tem nos dado vitória contra tudo e contra todos que tem se levantado contra nós, senão nós não estaríamos aqui hoje. Essa é a certeza da nossa vitória. O deserto não conseguiu te vencer, diga aleluia. Você chegou até aqui, vai chegar onde Deus quer te levar, eu creio nisso, você crê? Porque Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Bíblia também diz que Deus não pode mentir. E diz melhor, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, não o fará, ou tendo Ele prometido, não o cumprirá. A resposta é sim. E Ele já falou tanta coisa para ti, e Ele já prometeu tanta coisa para você. Então Ele vai cumprir cada uma dessas promessas. Não abra mão de crer. Eu volto lá em Hebreus 11:1, o que é a fé que nós temos? Certeza, confiança, convicção de coisas que eu ainda não vejo, mas que pela fé Deus já fez, já estão prontas. No tempo determinado por Deus, no melhor tempo que é o tempo de Deus, tudo vai se materializar, tudo vai se cumprir, mas eu tomo posse de tudo isso agora pela fé. Amém? Aplaudo o nome dele mais uma vez. Aleluia. Segunda razão pela qual a gente pode ter certeza que Deus tem suprido as nossas necessidades e vai continuar. Glória a Deus. É porque Ele sabe das nossas necessidades. Diga comigo, Deus conhece as minhas necessidades. Volta lá no versículo 7, diz assim: pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Olha aí. Você entende? Deus sabia que eles estavam andando naquele deserto por todos aqueles anos. Por que Deus sabia? Primeiro, porque Deus é onisciente. Uma das características de Deus é a onisciência. O que é ser onisciente? É conhecer tudo. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Nada foge ao conhecimento de Deus. Deus te conhece antes de você estar no ventre da sua mãe. Quando você ainda era uma substância informe, você não tinha nem formato, não era nem um girino ainda, Deus já conhecia você, Deus já via você, Deus já amava você, Deus já pensava em você, Deus já cuidava de você e Deus já abençoava você. Glória a Deus! Que Deus maravilhoso é esse! A segunda razão pela qual Deus conhecia a situação daquele povo é porque Deus estava com eles todos os dias. Diga amém. Deus não abria mão de estar com o seu povo para abençoar, para cuidar, para guardar de todo o mal. Essa era a intenção de Deus em estar com eles. Assim como Ele tem estado conosco o tempo inteiro na pessoa do Espírito Santo. Diga glória a Deus.
O Espírito Santo está com você para te guardar, para te proteger, para te guiar. E era o mesmo Espírito que estava com eles, na coluna de fogo e na nuvem, protegendo do sol e protegendo do frio. Você entende? Operando sinais e maravilhas no meio daquele povo, fazendo sair água da pedra, fazendo aparecer codornizes para que eles pudessem comer, fazendo descer o maná do céu fresquinho todas as manhãs. Você entende? É a mesma finalidade com a gente. Ele quer que você coma o maná fresquinho todas as manhãs. Esse maná é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Diga glória a Deus. É um alimento fresco. Por que o alimento é fresco? Porque ele se renova. Ele é um Deus vivo. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Na minha e na sua vida. Não é pão velho. Não é pão dormido, não. O maná não podia ser pego hoje para comer amanhã. Era para comer fresquinho no mesmo dia. Jesus é o pão vivo e fresco que desceu do céu para você. Se alimente dele todos os dias. E você jamais terá fome. Beba dele todos os dias e você jamais terá sede. Você entende? Ele é a água que saiu da rocha. Aliás, ele é a própria rocha que sai, que gera a água da vida, que não deixa você sentir sede. Você entende? Olha o cuidado que ele tem com a gente. Olha o cuidado que ele tinha com aquele povo, que hoje somos nós. Nunca se esqueça disso. É muito gostoso a gente falar mal do povo lá do passado, mas hoje o povo somos nós. Se nós tivéssemos nascido naquele tempo, nós estaríamos exatamente junto com aquele povo. Só mudou o tempo, só mudou o século. Hoje nós somos esse povo. Diga glória a Deus. Que honra para nós. Então, meus queridos irmãos, ele sabia e conhecia toda a jornada daquele povo por aquele imenso deserto, sabia de todas as lutas que eles enfrentavam, olha aí, sabia de todas as dificuldades, sabia de todas as necessidades, sabia de todas as fraquezas, sabia de todos os medos, sabia de tudo. Não há como esconder nada de Deus, Ele te conhece muito bem. Ele quer te ajudar sempre, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe o que te amedronta, por isso Ele te diz o tempo todo, não temas, eu estou contigo, mesmo que um exército se levante contra ti, não temas, eu sou contigo. Você entende? Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro na hora da tribulação. Então não tenha medo, Ele conhece as tuas necessidades. Às vezes a gente tenta, se esquivar um pouquinho de Deus, mas aí ele diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo ao mais alto monte, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, até lá a tua mão me alcança. Para onde me ausentarei? Não há como se ausentar, se esconder dele. Além de ser onisciente, ele também é onipresente. O que isso quer dizer? Ele está presente em todos os lugares. Toda a terra está cheia da glória e da presença de Deus. Você entende? Então deixa Deus cuidar de você. Ele te conhece. Não fique triste. Não deixe o problema causar angústia, causar danos severos na sua vida. Lembre-se sempre que Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua vida, Ele sabe qual é a sua maior necessidade, seja ela interior ou seja ela exterior. Ele conhece e Ele tem capacidade, poder, provisão para suprir cada uma delas. Amém? Você pode aplaudir o nome dEle mais uma vez? Aleluia! Ele não está alheio às coisas que nós temos passado, pelo contrário, Ele continua no controle de tudo. Diga, eu creio que Deus está no controle da minha história. Nada sai do controle da poderosa mão de Deus. Diga aleluia. Diga, eu creio que Deus está no controle da minha vida hoje. Glória a Deus. Ele estava no controle da vida daquele povo. E nós somos esse povo hoje. E graças a Deus por isso, nós não estamos sozinhos. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Terceira razão,
porque nós precisamos acreditar que Deus tem suprido as nossas necessidades e vai continuar suprindo, é porque Deus nunca nos abandona. Diga comigo, Deus não me abandona. Ele está sempre comigo. Volta lá no versículo 7, diz assim: pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto, e durante esses 40 anos o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Aleluia! Imagina, gente. Imagina o povo ouvindo isso. 40 anos. Quantas vezes eles acharam que estavam sozinhos? Quantas vezes eles pensaram que estavam abandonados? Isso te lembra alguém? Haha, sim. Isso te lembra você. Né? Isso me lembra a mim mesmo. Quantas vezes a gente pensou isso? Quantas vezes eu achei, caramba, acho que Deus esqueceu de mim. Continuo nessa situação, continuo passando por esse problema. Quantas vezes você pensou isso? Mas isso é um pensamento equivocado, é um pensamento desprovido de fé. E a Bíblia chega a dizer que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Olha aí. Você entende? Então, o que isso quer dizer? O que Deus quer dizer com isso? Que quando esse pensamento vier na nossa cabeça, a gente tem que levar ele cativo. O que é levar cativo? É prender ele, dar voz de prisão para ele. Mas só dá voz de prisão quem tem autoridade. Pois é, você tem autoridade no nome de Jesus. Eis que eu dou a vocês poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a obra do mal. Olha aí. Então, quando esses pensamentos ruins de abandono, de solidão, tentarem aprisionar você, é você que tem que dar voz de prisão para ele. Esteja preso em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que levar cativo todo pensamento que se exalte acima da vontade de Deus e da sua palavra. Então, quando aqueles pensamentos, eu estou sozinho, ninguém está comigo, ninguém está do meu lado, ninguém me ajuda. Não pense assim, esse pensamento não é de Deus, esse pensamento não se alinha com a palavra. O pensamento da palavra é: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. O século só vai se consumar quando Cristo voltar. Então significa dizer que Ele está com a gente, sim, para o que der e vier. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Você já se sentiu abandonado? Pois é, eu sei que você já se sentiu abandonado. Por isso que você não pode viver pelo que você sente. Por isso que Jesus fala 4 vezes na Bíblia Sagrada: o meu justo viverá pela sua fé. Ele não diz: o meu justo viverá pelo que sente. O meu justo viverá pela fé. 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 4 vezes está isso na palavra. É para a gente não se esquecer que a nossa vida tem que ser pela fé. Eu creio que Deus está comigo o tempo todo. Eu creio que Ele está comigo todos os dias. Eu creio que Ele está comigo em todas as horas da minha vida e nunca vai me abandonar. Pastor, como é que você tem tanta certeza? Vamos lá, Isaías 49, diretor, por gentileza. Isaías 49, no versículo 13. Vou ler ali o do diretor para ficar legal, que eu vou ler junto contigo. Isaías 49, versículo 13. Vamos lá, vamos ler juntos. Diz assim, alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Olha aí, quem é povo de Deus, diga amém. Então você tem o consolo e a compaixão de Deus, amém? Bota lá o 14, olha o que diz o 14. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou. Olha aí, ai meu Deus do céu. Nós não somos os primeiros a pensar isso de vez em quando. Nem somos os primeiros, nem fomos os primeiros a falar isso. Que bom, né? Que bom. Aí ele diz: mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Que tragédia. Já pensou se o Senhor se esquecesse de nós mesmos? Aí sim nós estaríamos perdidos, sem nenhuma chance, sem nenhuma esperança de dias melhores, não é? Mas olha o que diz o 14, o 15, bota lá.
O Senhor respondeu. Aí o Senhor responde para aqueles de Sião. Quem era Sião? O povo de Deus, o povo de Jerusalém. Aí ele responde para aquele povo, o povo dele, que disse: o Senhor se esqueceu da gente, o Senhor nos abandonou. Aí o que o Senhor diz? O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? É difícil pra caramba, né? Aí ele diz: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? Aí ele diz: de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? É muito difícil. Aí olha o que ele diz agora: mas ainda que isso aconteça, ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, eu, porém, não me esquecerei de você. É para você que ele está dizendo. Eu, porém, não me esquecerei de você. Vamos ler junto? Eu, porém, não me esquecerei de você. Deus não esquece dos seus filhos. E se você é filho de Deus, dá um glória a Deus. Ele não se esquece de você. Glória a Deus. Ele nunca nos abandona. Aleluia. Então nunca diga isso, porque você está passando por um problema, porque você está passando por uma dificuldade. Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Isso não é verdade. Deus não age assim, Deus não faz isso. Você entende? Você pode ter essa certeza no seu coração. Deus estava lá para proteger aquele povo de tudo que pudesse causar danos para eles. Madrugada, Deus estava lá com a coluna de fogo, na pessoa do Espírito Santo. Aquela coluna de fogo era o Espírito Santo, era o fogo santo, o fogo do céu, o fogo que não consumia, mas que aquecia o coração e o corpo daquele povo, no frio da madrugada. Quando era de dia, no sol escaldante de 50 graus do deserto, estava lá a nuvem. Sabe quem era aquela nuvem? O Espírito Santo. O sol escaldante não queimava aquele povo, porque a nuvem estava lá, estendida sobre aquele povo. Aquela nuvem era a mão do Senhor e o próprio Senhor protegendo aquele povo do sol escaldante. Você entende? Que certeza poderosa a gente pode ter. Você não está só. Você não está sozinho. Deus está com você. Creia, abre o teu coração para crer nessa verdade. Porque se a gente acha que está sozinho, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, a gente começa a ficar jururu, não é isso? A gente começa a se abater, começa a ficar xoxo. Isso é normal, nós somos pessoas. Ainda estamos nesse mundo, apesar de não sermos daqui. Mas quando a gente lembra dessa... Por isso que, olha como Deus é sábio. Por isso que a Bíblia diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha aí. Aí eu estou lá todo jururu, aí eu começo a lembrar: vida, dor, minha vida é uma desgraça. Opa, peraí, mas a Bíblia diz que mesmo que uma mãe abandone seu filho, Deus não vai me abandonar. Aí ele diz que ele está comigo para o que der e vier. Poxa, ele protegia aquele povo no deserto com uma nuvem durante o dia por causa do sol e de madrugada com uma coluna de fogo por causa do frio. Peraí, hoje eu sou esse povo. Hoje eu sou esse povo. Então, se ele protegia lá, ele me protege aqui também, porque ele não mudou. Olha o pensamento do crente, gente. Só estamos trazendo à memória o que pode dar esperança, o que Deus faz, a maneira de Deus agir. E isso vai nos renovando, vai nos restaurando, vai renovando as nossas forças. E a gente vai ver que Deus está suprindo as nossas necessidades, sim. Que Deus está nos protegendo de todo mal. Que Deus está cuidando da gente o tempo inteiro. E não podemos duvidar. As evidências estão aí para nos mostrar. Você entende? Então, não se deixe abater. Você não está só. Tem até um louvor que diz: sei que não estou só. E não estamos mesmos. Mas eu estou sentindo. Para de sentir e creia. Fica com o que a palavra diz. Não fique com o que você está sentindo. Os sentimentos são transitórios, são passageiros e nos enganam. Não é verdade? Mas a palavra de Deus não engana, ela é a própria verdade para nós. Deus é verdadeiro. Ele nunca falha, a palavra não pode falhar. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 35 diz: e as Escrituras não podem falhar. Olha aí, a própria palavra fala sobre ela não pode falhar. A boca de Deus é a prova de falha, então você não está só.
mas eu estou sentindo. Para de sentir e creia, creia, creia. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Ele não disse, se sentires, verás a glória de Deus. Ele falou, se creres, verás a glória de Deus. Marta e Maria viram ou não viram a glória de Deus? Na ressurreição de Lázaro. Pois é. Então apenas creia. Jesus falou isso para Jairo. Começaram a buzinar no ouvido dele. Jairo, a garota morreu, não incomoda mais Jesus não. Jesus bate no ombro dele e fala, não dá ouvido para isso não. Apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Chegou lá, o que Jesus fez? Ressuscitou a menina ou não ressuscitou? Fez um milagre ou não fez? Você acha que vai ser diferente com você? Vai não. Dá mais um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então, Ele está com você. Ele está em você o tempo inteiro. Você está selado com o Espírito Santo de Deus. Olha aí, está selado. O que é selado? Carimbado. Você entende? Você tem o carimbo do Espírito Santo em você, olha que maravilha. Glórias ao nome do Senhor. Se você vai para a direita, Ele vai com você. Se você vai para a esquerda, Ele vai com você. Você entende? Onde você está, Ele está. Ele vai com você. Você não está sozinho nesse deserto. Não tenha medo. Glória a Deus. Aplauda Ele mais uma vez. Para terminar, a última razão pela qual você pode ter certeza que Ele tem suprido e vai continuar suprindo as suas necessidades, é porque Deus sempre faz isso. Diga amém. Um dos nomes pelos quais Deus se apresenta é Jeová Jireh. O que significa Jeová Jireh? O Deus da minha provisão. Yavé Irê, Deus da minha provisão. O Deus que supre todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Amém. Está fraco, você crê nisso? Glória a Deus, você precisa crer, porque Ele é esse Deus. Versículo 7 de Deuteronômio, volta lá no finalzinho do versículo 7, diz assim. Vou ler o versículo todo e ler a última frase. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou com tudo que vocês fizeram, em tudo que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por esse grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. E a última frase, coisa nenhuma lhes faltou. Diga comigo, se não faltou para eles, para mim também não vai faltar. Agora diga para o inferno por quê? Porque Deus está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga mais alto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que declaração profunda de Deus. Coisa nenhuma lhes faltou. Poderia ter faltado uma coisinha ou outra, né? Mas não. Coisa nenhuma lhes faltou. Sabe por quê? Porque tudo o que eles precisavam, Deus providenciou. Tudo que à primeira vista faltava, Deus trazia à existência. Não tinha água, toca na pedra. O que acontecia? Saía água da pedra. Simples assim. Não tinha um pássaro voando, vontade de comer carne, Deus manda as codornizes. Começa a voar codorna da altura da mão deles. Era só eles pegarem, juntando, quebrava, tirar a peninha, botar lá no caldeirão para ferver e comer. Todo dia. Você entende? De manhã, não tinha padaria no deserto, o pão descia do céu. Diga aleluia. Gente, eu tenho só rindo para imaginar. Imagina. Perto da hora do almoço começava a voar codorna. Na hora que eles acordavam, olhavam para fora, o maná estava descendo. Olha aí. Começava a dar sede, não tem água, abre a bica, não tem bica, bate na pedra, a água saía da pedra. Já pensou? Já viu você quando está falta de alguma coisa, daqui a pouco, meio que do nada, aparece o que você está precisando. Sabe o que é isso? É Deus suprindo as suas necessidades. Diga glória a Deus. Aí tem crente que diz assim, que coincidência, eu estava precisando exatamente disso. Olha que coincidência, não é coincidência não.
Deus suprindo a sua necessidade. Diga glória a Deus. É assim que Ele trabalha. A provisão de Deus sempre seguirá o seu povo. Diga amém. E sempre vai conduzir o seu povo à suficiência de todas as coisas. Diga aleluia. Diga, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Deus quer fazer isso com você também, meu irmão e minha irmã, aleluia. É promessa de Deus. A promessa de Deus é suficiência para a sua vida. E Ele é fiel para fazer isso e muito mais. A Bíblia fala da suficiência de Deus. Deus é mais do que suficiente para nós. Ele é a nossa provisão. E Ele promete suprir cada uma das nossas necessidades. Vamos lá em Filipenses, capítulo 4. Diretor, bota lá, por favor, para a gente terminar. Filipenses, capítulo 4, versículo, acho que é o 19. Bota lá no 19 para ver se é, eu acho que é. Filipenses 4, 19, olha lá. Vamos ler juntos? O que diz lá? Vamos ler juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Vamos ler de novo o final? Tudo aquilo de que vocês precisam. Você precisa do quê? O que você está precisando? Qual é a sua real necessidade? Deus quer suprir. Mas a única condição, a única coisa que você precisa fazer para que Ele supra as suas necessidades, para que Ele providencie tudo aquilo que você precisa, a única coisa que você precisa fazer é crer. Crer. O que é crer? Acreditar. Mas é acreditar piamente. O que é acreditar piamente? Sem duvidar. Não pode haver dúvida, porque a dúvida espanta a fé. A dúvida junto com a incredulidade é o maior inimigo da fé, a maior inimiga da fé, junto com a incredulidade. Ok? Então, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Fé é certeza. Hoje é quarta-feira da fé, lembra? É certeza, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nós estamos ouvindo a palavra, então essa palavra está gerando fé em nossos corações. Pastor, eu cheguei aqui com pouca fé. Você vai sair daqui com o seu coração cheio de fé. Pastor, eu cheguei aqui sem fé nenhuma. Você vai sair daqui com fé. Pastor, eu já cheguei aqui com fé. Ela vai aumentar no seu coração hoje, e você vai receber a tua bênção. Você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele e fique de pé. Aleluia. Aleluia. Se você está firmado no